Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje o nosso tema, equilíbrio. Uma vida em equilíbrio seguindo os ensinamentos do Cristo, de Jesus de Nazaré. Até já às 20 horas. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. E quem optar em colocá-las ao final receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, pela corrente espiritual já presente ao nosso lado. E no momento da fusão das energias, eles estarão colocando essas energias, esses fluidos, nesta água que nós estamos destinando a esse fim. E assim será. Até já, às 20 horas, com a permissão, apesar de não sermos dignos, do nosso Pai Maior. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje falaremos sobre equilíbrio, uma vida em equilíbrio. E para podermos entrar no assunto, buscando de forma objetiva o que nos ensinou o Mestre, porque notem que quando Jesus aqui estava, ele nos disse em uma de suas passagens: se alguém vos bater numa face, dê-lhe também a outra. E isso não significa que nós vamos sair por aí apanhando, não é nada disso. É para nós não nos vingarmos, para nós mantermos sempre a ponderação, sempre procurar colocar-se no lugar do outro, mas nem por isso vamos transformarmos-nos em saco de pancada. Ninguém está pedindo isso. Então o equilíbrio é essencial para nós fazermos essa leitura dos ensinamentos de Jesus. Eu preciso conhecer Jesus de forma profunda, de forma que eu estude, que eu entre na sintonia do Mestre, praticando e conhecendo. Notem bem.
o convite que já vem sendo feito há um certo tempo, colocar Jesus como seu ídolo principal. Não ídolos de carne, não ídolos de barro. Jesus. Quando eu coloco Jesus, necessário se faz que eu visite novamente os textos que nós temos à disposição. Ah, mas foram adulterados, foram alterados, foram manipulados, foram maqueinados, que seja o nome que você quiser dar. Não nos esqueçamos, quando Cristo aqui chega, todo o nosso DNA espiritual recebeu o ensinamento do Espírito da Verdade, do caminho que Jesus nos trouxe. Não existe nada que possa ser alterado, porque já está no nosso DNA espiritual. Não é a leitura que eu vou fazer deste livro, ou deste outro, ou de qualquer outro que seja, que vai alterar essa verdade, porque a verdade já está em nós. É que nós vamos, à medida que o tempo passa, buscando subterfúgios, mecanismos que nos afastaram dos ensinamentos do Cristo, das leis que ele veio promulgar, que ele veio superar, que ele veio estabelecer um novo caminho. Nós voltamos, retrocedemos a caminhadas que já vimos exercitando, porque acomodaram-nos, porque deixa nossa consciência momentaneamente tranquila. Então vejam vocês, Cristo veio, trouxe a nova lei, o novo mandamento, que substituiu a lei mosaica dos 10 mandamentos. E disse Jesus: eu vim trazer a nova lei. Eu vim trazer um novo decreto. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. E diante deste princípio, nós estaríamos, caso seguíssemos esse caminho, essa lei, nós estaríamos libertos de tantas crenças, de tantas atividades, de tantas coisas nefastas que já vínhamos praticando desde a nossa chegada aqui a Gaia, outrora lá em Capela, e vamos saber aonde mais por onde andamos. Então, o que é que nós fizemos? Não. Estabelecemos novamente, com conveniência da maioria de um sistema, metodologias e práticas que já haviam sido abolidas, que não respeitaram essa lei. Continuamos escravizando, continuamos matando em nome de Deus, continuamos usurpando, continuamos fazendo tudo aquilo que não queremos para nós, para os outros, e continuamos assim. Agredimos o planeta, agredimos as pessoas, agredimos a sociedade, não nos importamos. Notem vocês o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, quanta situação de conflito aonde o coletivo não está acima do individualismo. Nós queremos o individual, não queremos o coletivo. Será que dos motivos de ter vindo essa pandemia não é nós nos voltarmos ao coletivo? Porque quando o coletivo vai bem, todos vão bem. Não é um aqui, outro ali, outro lá. É todos, é o conjunto. É assim que funciona. É um grande organismo. É como se fosse o nosso corpo. Nós temos que fazer uma analogia com o nosso corpo, porque é essencial. Por exemplo, o seu intestino não funciona bem. O restante do corpo vai funcionar bem? Não. O seu sistema circulatório está comprometido? Também não. O seu sistema renal, excretor, está comprometido? Também não. O seu sistema da tireoide está comprometido? Vai funcionar bem? Não. Então, é isso que está acontecendo. Não adianta um pedaço funcionar bem, estar bem, se o restante não está. Então, não, é isso que nós temos que fazer essa reflexão nesse tempo novo. É isso que é a reflexão. É entender os porquê, o que estão nos mostrando. Notem vocês que nós estamos vivendo uma etapa de transição. Olhe como o nome se chama, transição.
é sair de uma zona de conforto, que nós ficamos aí por milênios, e agora nós estamos sendo compulsoriamente convidados a viver um novo tempo. Alguns de nós têm dificuldade de entender isso, de adaptação. Não podemos nos esquecer de pessoas que vivem em condições as mais difíceis possíveis. Mas como vem de geração em geração em geração, se você quiser tirar ela de lá e colocar ela em outro local, ela vai ter dificuldade no início, ela vai ficar com medo. Mas será que eu vou me adaptar ao sistema novo? Será que lá vai ser melhor do que aqui? Aqui pelo menos eu vivo, aqui pelo menos eu conheço, aqui eu domino. Lá eu terei que me adaptar a novas regras, a novas situações. Então é isso que nós estamos vivendo. É esse lugar que nós estamos sendo conduzidos. Esse lugar que eu digo não é um lugar só físico, é um lugar mental, é um lugar comportamental. Por isso que nós precisamos estar equilibrados. Conhecer Jesus, praticar Jesus, de forma que nós sigamos a nossa jornada finalmente rumo à evolução. Eu não vou ter medo de mexer naquele armário empoeirado que somos nós, que é o nosso sistema. No começo, quando você vai mexer no local empoeirado, a poeira levanta, fica desconfortável. Mas depois que eu arrumo tudo, que eu passo pano, que eu higienizo, que eu descarto o que não me serve, que eu reprocesso, que eu passo para frente, que eu retenho somente aquilo que me é útil, aí a casa fica linda. Não é assim que você faz uma limpeza, uma arrumação em sua casa? Assim nós precisamos fazer em nós, na nossa casa espiritual, perispiritual e material. Então, para nós começarmos hoje esse nosso encontro fraterno das segundas-feiras, eu vou ler um trechinho de um capítulo que eu pretendo ler ao longo de mais as próximas semanas, com a permissão de Deus sempre, deste livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que esta edição que eu utilizo é tradução do querido irmão Salvador Gentili, e eu cito isso porque às vezes tradutor para tradutor pode ter mudança de páginas. E eu vou ler esse trecho inicial e depois vamos a um momento de meditação. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus. Aprendeste que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também em Mateus. Lembremos-nos que estas terminologias raca e louco eram ofensas terríveis e são até hoje perante a lei judaica. Então, talvez hoje nós nem liguemos muito, mas outrora era muito grave você dizer raca ou você dizer que alguém era louco. Era uma ofensa muito grave. Por estas máximas, Jesus faz a doçura da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês, com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe,
uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. E assim iniciamos a nossa noite com esta maravilhosa explanação de uma das bem-aventuranças. E vamos então refletindo, vamos nos preparando para complementar esta leitura com mais um pequeno trecho de um capítulo deste livro maravilhoso, Tempo, o Despertador de Almas, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. E assim, eu convido a todos e a todas para que fechemos os nossos olhos, descruzemos pernas e braços, buscando uma posição de estarmos relaxados, relaxadas. Inspire profundamente, retenha um pouco essa inspiração e solte vagarosamente, buscando um estado de meditação, enquanto adentramos a mais um episódio para podermos elevar a nossa emissão mental no que tange ao equilíbrio, a paz, a convivência e a prática dos ensinamentos do Cristo. E assim, eu convido a você para que fique o mais relaxado, o mais relaxada. Pode ser recostado, recostada, pode ser sentado, sentada, deitado, como você estiver, como você preferir. Busque o relaxamento, busque ouvir e meditar nas palavras que vamos agora receber por essa leitura deste trecho deste capítulo. Julgamento e rejeição. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só Deus tem o poder de julgar, porque Ele é verdadeiro e justo. Pense bem antes de julgar o teu próximo, de fazer mau juízo dele. Sabes por quê? Com a medida com que medires, será medido. Julgarás de maneira justa,
sem considerar a pessoa na correção das faltas. O julgamento e a rejeição vivem em dúvidas desumanas, dispersando forças do coração e da mente, em círculo vicioso, sem o devido proveito. Ao invés de julgar e rejeitar o teu irmão em Cristo, trabalhe o seu espírito de prudência, de bom senso. Entre aspas. A prudência é o amor que discerne o bem e que auxilia a marcha para Deus. Amas o Criador? Então ama primeiro o teu próximo. Não percas tempo, porque o tempo é ouro, divino em nossas mãos, a transformar o seu coração, o nosso coração. O tempo suaviza as aflições e os desentendimentos, porque nos modificamos e nos tornamos outras pessoas. O homem evangelizado somente aprenderá a viver sabiamente, respeitando as diferenças que existem entre os seus semelhantes. Um dos fatos bastante comum ao ser humano é, você conhecer a pessoa pela primeira vez e começar a julgá-la pela forma de comunicar, pelo corpo, roupas, cabelos, e naturalmente você passa a rejeitá-la sem a conhecer de verdade. Passa o tempo. E certo dia você necessita de um favor dessa pessoa. O que acontece? Ela acaba te servindo com amor e desprendimento. Aí você retorna à consciência e descobre que julgou e rejeitou uma criatura de valores. Outro fato importante. Você tem amigos sinceros e acabam te falando algumas verdades que você precisaria ouvir e que deve receber como benefício. Mas não. Você prefere rejeitar esses amigos a admitir certas verdades. Essas atitudes negativas que julgam, rejeitam, vêm do seu espírito de rivalidade, disputa e individualidade, sendo que o Pai te criou para viver em comunidade, irmandade e companheirismo. Essa irmandade que falamos não é apenas ser amigos dos que comungam dos seus ideais. Não significa que seja a fusão completa de todos os sentimentos. É ajudar sempre aqueles que estão passando por dificuldades sem pedir nada em troca. O prazer de ajudar por ajudar é que nos torna verdadeiros companheiros do beneficiado. Como fala nessa mensagem, somos os guardiães do nosso irmão, presos uns aos outros por um ato de divina criação, pela fraternidade. Não reproves antes de ter examinado. Indaga primeiro, depois julga. E para concluir, não fales bem de ti aos outros, pois não os convencerás. Não fales mal, pois te julgarão muito pior do que és. Confúcio. E assim, fizemos essa leitura também para reflexão, complementando uma das bem-aventuranças. E agora, vamos ao nosso momento da fusão das energias, quando iremos fazer a nossa prece, pedindo equilíbrio, pedindo paz, pedindo sabedoria, para podermos, enfim, vivermos em harmonia como irmãos que somos, de mãos dadas, não deixando-nos cooptar por qualquer sistema que seja, a não ser o convite que nos faz o Mestre de amarmos-nos uns aos outros, pois somos todos irmãos, criados do mesmo Pai, somos todos um, somos espíritos em evolução, que, enfim, quando entendermos que prosperaremos somente quando nos dermos as mãos, aí sim iremos para o mundo da regeneração. Vamos orar. Feche os seus olhos, inspire profundamente e vamos pedir a Jesus, Mestre da Luz, companheiro de todas as horas, vós que aqui vieste implementar no nosso DNA espiritual esse conhecimento do novo tempo, do novo mundo, do novo amanhecer.
assim, Jesus, que possamos despertar, enfim, deste pesadelo que estamos a viver, onde o egoísmo, onde, Senhor, todos os revanchismos, toda a segregação, tudo isso está a nos contaminar, a nos atrasar na grande marcha evolutiva. 2000 anos passaram-se e novamente estamos sendo convidados a refletir com a tua presença magnânima através das correntes angélicas que desceram até nós. E neste convite somos novamente instigados a fazer a nossa reflexão para que o equilíbrio faça parte das nossas decisões, que não nos esqueçamos que você nos orientou através do exemplo. Porque quando aqui estiveste, quando a sua matéria foi submetida à crucificação, num ato de crueldade absoluta, vós olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E diante deste exemplo, Senhor, desta sua luz imperecível, hoje seremos, enfim, convidados mais uma vez a mudar toda a nossa trajetória, passando a amarmos-nos uns aos outros, a respeitarmos-nos, a darmos as mãos, respeitando as opiniões divergentes, mas que não nos afastemos uns dos outros, e sim que respeitemo-nos, honrando pai, honrando mãe, honrando nossos irmãos, companheiros, lembrando-nos sim, quando nossa mesa estiver com fartura daqueles que estão a passar fome, que eu me lembre deles, que eu reparta com eles o meu pão, pois assim somos instigados pela sabedoria, pela harmonia, porque nunca nos faltará a ti, Jesus, nosso guia, nosso mestre, vós que estás entre nós. Beneficia-nos, Pai, com essa harmoniosa canção, com essa harmoniosa melodia que soa nos nossos espíritos e faz vibrar de forma coordenada todas as nossas moléculas, porque sejamos, enfim, convidados a participar do grande banquete da vida, não como comensais, mas sim aqueles que servirão a todos aqueles que estão a necessitar. E assim, Senhor, vamos nos dar as mãos nesta noite do equilíbrio e da paz. Vamos, na gratidão, irmanarmos-nos no mantra que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. E a nossa oração dessa segunda-feira, também, antes de dormir, façamos uma oração pela comunidade global, para que nós possamos dar as mãos, para que possamos, enfim, deixar a luz brilhar. Vamos abrir os nossos olhos, porque descobriremos que ela jamais deixou de estar ali à nossa frente, a nos convidar. Venha, venha participar do novo tempo. Venha participar do tempo da harmonia, da prosperidade, da fraternidade, da irmandade. E vamos ser felizes, porque Jesus vai à nossa frente, nos guiando por agora e todo sempre. Gratidão. E gostaria de lembrar a todos que aqui falamos por intuição. E a corrente nos informa que esta noite, cada um de nós, cada um daqueles que estiverem sintonizados, sintonizadas, receberão a visita de uma corrente de luz que virá pacificar as nossas mentes, que virá nos acalmar, que virá a nos trazer, sim,
a melhora da nossa autoestima, desviando-nos da raiva, da má conduta e convidando-nos a participar da grande seara em nome do amor infinito. Mas não nos esqueçamos, não é para nós perdermos a nossa autoestima. Vamos mantê-la em níveis que nós possamos. Fiz o meu melhor, em nome de Deus, em nome de Jesus. Gratidão, 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 gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, a nossa temática das terças-feiras. Felicidade com Jesus. Amanhã, então, com a permissão de Deus. Deus abençoe a todos, a todas. Um grande abraço em nome da luz infinita. Que Deus abençoe. Gratidão.